Olá pessoal, como vai? Eu sou a professora Cíntia Pinho e a aula de hoje é sobre banco de dados e o nosso objetivo é resolver esse exercício aqui. Tá? Então, nós vamos fazer a construção de um exercício de uma modelagem primeiro e depois da criação do banco de dados em MySQL para uma produtora de vinhos. Então, as regras que nós temos que seguir para criar a modelagem é essa daqui, que é a seguinte, ó. Cria um banco de dados para uma produtora de vinho, seguindo os critérios abaixo. Então, para essa produtora, devemos ter o controle dos produtores cadastrados e lembrando que cada produtor tem a sua região de produtor, ou sua região de produção. E cada produtor, ele pertence a apenas uma região, porém essa região pode ter vários produtores. Bom, como já explicado em aulas anteriores para vocês, essa parte aqui selecionada é a parte da cardinalidade, correto? Então, nós podemos começar construindo, antes mesmo de ler o restante, nós vamos fazer essa parte dos produtores que pertencem a uma região, que ela é super tranquila, a gente sabe que é para uma produtora de vinho. Então, para modelar, nós vamos utilizar o programa BR Modelo. Então, aqui eu já vou colocar a região, né? Então, a gente sabe que esse vinho pertence a uma região e que eu tenho que ter os produtores cadastrados. Então, lá, vou ter os produtores. Então, nós sabemos que eles dois têm relação. Para fazer a parte da cardinalidade, a gente sabe que eu tenho que ter aqui a chave primária de cada um deles. Então, para o produtor, eu já vou criar, inclusive, o código do produtor. E aqui para a região, eu vou criar o código da região. Eu vou fazer bem simplificado aqui nesse início, só para vocês entenderem a questão da cardinalidade, das relações que normalmente é o que as pessoas têm mais dificuldade, é o que os alunos têm mais dificuldade. Então, eu tenho o código do produtor e o próprio produtor, e eu tenho o código da região e a própria região. Os outros campos nós criaremos depois, porque eles são mais simples. Então, aqui eu vou ter a região também. Então, tem o produtor e a região. E aí, eu já posso conectar os dois seguindo esse critério aqui. Então, vamos fazer a conexão, ó. Eu vou conectar aqui o produtor com a região. Ficou um pouco feio, vou colocar aqui para o lado. Colocar um pouco aqui para o lado. E vou descer para ficar mais fácil. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Seguir esse critério. Então, ele está dizendo que cada produtor pertence a apenas uma região, porém, essa região pode ter vários produtores. Então, vamos lá. Então, vamos fazer a pergunta aqui da região para o produtor primeiro. Então, nós sabemos que uma região, ela pode ter, no mínimo, a gente pode deixar até 0, né? Mas se eu tenho cadastrado, eu sei que ele vai ter um produtor pelo menos. Então, uma região, ela pode ter no mínimo um produtor e ela pode ter vários. Ó, tá escrito aqui, né? Uma região pode ter vários produtores. Então, vamos colocar. Uma região pode ter no mínimo um e no mínimo vários produtores. E esses produtores, né, eles têm apenas uma região, tá? Um produtor, ele vai pertencer a uma região aqui específica. Então, eu vou colocar a cardinalidade aqui. Então, eu sei que um produtor pode ter no mínimo uma região e no máximo uma, tá? Então, produtor, eu vou colocar aqui o verbo que liga ele, possui uma região. Então, essa é a primeira parte, já está pronta, né? Seguindo aqui o exercício, eu já fiz a primeira parte. Agora, ele está dizendo que nós também precisamos ter o controle dos vinhos cadastrados, lembrando que todo vinho pertence a um produtor apenas, porém, esse produtor pode produzir mais vinhos. Então, vamos fazer primeiro esse pedacinho da casta que a gente deixa para depois. Então, eu sei que eu tenho o vinho, então a gente vai ter que ter o controle dos vinhos.
Então, eu venho aqui, coloco, a gente sabe que o vinho é uma entidade, se eu preciso ter o controle dos vinhos cadastrados. Então, eu vou colocar uma chave primária aqui para o vinho também, correto? Então, código do vinho. Então, código do vinho. Acabei colocando errado aqui. Esse é o vinho. E aí, eu tenho o próprio vinho, né? Vou colocar aqui que vou cadastrar o nome do vinho. Os outros dados eu passo para vocês depois, tá? Então, aqui é o próprio vinho. Então, seguindo a regrinha de cardinalidade, vamos fazer primeiro a ligação aqui do produtor com o vinho, correto? Então, produtor, vou colocar aqui o verbo produz, né, o vinho. E aí, vamos fazer a pergunta. Então, um produtor, ele pode fabricar, no mínimo, um vinho e, no máximo, vários tipos de vinho. Ele pode trabalhar com mais marcas, né, de vinho. Aqui, como diz no exercício, ó. Lembrando que todo vinho pertence a um produtor apenas, porém, esse produtor pode produzir mais vinhos. E esse vinho, ele só pode ser produzido por um produtor apenas. Então, eu vou colocar aqui a cardinalidade, que esse vinho, ele pode ser produzido por no mínimo um e no máximo um produtor. Então, essa relação aqui é 1 para N também, essa relação também é 1 para N. E agora, nós temos a casta, né? Então, o vinho, ele também possui castas e essas castas podem pertencer a mais de um vinho. Para você que não é bom entendedor de vinho, como eu também que não entendo, eu acabei pesquisando o que era uma casta. Então, a casta ela é o tipo de uva, né, do vinho. Inclusive, eu fiz algumas pesquisas aqui, ó, do tipo de casta que existe. Por exemplo, ó, a casta é o tipo de uva. Isso aqui são castas de vinho branco. Então, ele mostra aqui a característica da casta, né? E se eu quiser, aqui nesse site, inclusive, eu clico e eu vejo os vinhos, né, que são produzidos por essa casta. Ó. Então, por exemplo, esse vinho aqui, ela tem aquela casta daquele tipo de uva que eu tinha visto anteriormente, tá? Então, ó, se eu vim aqui em casta, vocês podem ver, ó, que tem vários tipos, né, de casta, e um vinho, ele pode acontecer dele ter mais de uma casta, né, de ser fabricado com mais de uma uva, especificamente. Então, vamos colocar essa regra aqui no nosso banco de dados, ó. Então, o vinho, ele possui castas, então ele pode possuir mais de uma castas, e essas castas podem pertencer a mais de um vinho também, tá? Então, aqui a relação, já vou ver que ela é muitos para muitos. Então, nós sabemos que quando existe esse tipo de relação muitos, né, para muitos, ele vai gerar depois uma tabela no meio, mas por enquanto, eu só vou colocar aqui, ó, as castas. Então, essa daqui é a casta, eu vou colocar a chave primária da minha casta aqui. Então, o código da casta e a própria casta. A própria casta, vamos relacionar, né, com o vinho. Então, vou fazer a relação aqui deles dois. E o que vai mudar é a cardinalidade no caso desse. Então, o vinho, ele pertence a uma casta, a um tipo de uva, correto? Então, pertence, aqui é o verbo. A gente sabe que esse vinho vai pertencer a uma casta, então, como nós já vimos lá, essa relação é muitos para muitos, então, uma casta, ela pode estar contida em no mínimo um e no máximo em vários vinhos, correto? Então, a cardinalidade aqui é 1 para muitos, e esse vinho, ele pode ter no mínimo uma e no mínimo várias castas, a gente sabe que esse pertence aqui, ele vai acabar gerando uma outra entidade para eu poder dizer a qual casta, né, quais tipos de castas
que esse vinho pertence. Então, basicamente, a cardinalidade é essa. Agora eu vou preencher com o restante dos atributos e aí eu já volto, né, no vídeo, e aí ele já vai estar com os outros atributos, de concluir os atributos, né? Então, só aqui falando para vocês os atributos que eu criei, a região e a casta ficou da mesma forma. Eu só acrescentei aqui a morada do produtor, que ela vai ser do tipo varchar. Aí pode colocar uns 50, mais ou menos. O e-mail também, ele vai ser do tipo varchar. Aí vocês também podem colocar uns 50 caracteres. O telefone também é do tipo varchar. Vocês podem colocar um tamanho 15, em média. E aí, faltou o vinho. Então, o vinho, a gente foi acrescentado aqui o ano. A gente pode colocar do tipo inteiro. A cor do vinho, varchar. Pode colocar um tamanho 15, mais ou menos. O grau do vinho, ele é valores decimais, então a gente vai usar decimal 7,2 aqui para colocar, e o preço também vai ser do tipo decimal, 7,2. Vamos completar agora, que nós não tínhamos feito ainda, o código da região eu vou colocar como inteiro, então é int, a região como varchar, varchar do tipo, pode colocar uns 50, acho que é o suficiente. O código da casta do tipo inteiro, a própria casta a gente pode deixar também varchar tamanho 50. Aqui o código do produtor, a gente também não tinha arrumado, então vamos colocar como inteiro. O próprio produtor como varchar também. Varchar 50. O código do vinho também vamos colocar como inteiro. E o vinho que faltou nós colocarmos também, ele vai ser do tipo varchar. Também vamos deixar 50. E aí, terminado de colocar os atributos, agora nós vamos gerar o modelo lógico, que é onde aparecem as nossas chaves estrangeiras e as conexões. Então, eu vou clicar com o botão direito, gerar o esquema lógico. Aqui no esquema lógico fica bem claro a criação, né, dessa tabela aqui do meio. Nós podemos alterar o nome dessa tabela para casta vinho, por exemplo. Tá? Então, vamos alterar o nome dessa tabela como casta vinho, porque um vinho ele vai poder ter mais de uma casta. Então, é só para isso que serve essa entidade aqui do meio. E o restante vocês podem ver aqui, ó, que o produtor ele pertence a uma região, uma chave estrangeira. O vinho ele pertence a um produtor, né? Alguém produz esse vinho. E aí as chaves estrangeiras aqui nessa entidade do meio, que é o que faz a conexão do vinho com a casta. Então é isso. No próximo vídeo a gente vai fazer a construção desse banco de dados em SQL. Então até a próxima.